gente, bom dia. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou a Kátia Valentim, trabalho aqui na área comercial, na Fábrica DS. Eu quero agradecer a cada um de vocês por reservar uma horinha do tempo de vocês para estarmos juntos aqui hoje, para falar sobre processos, sobre como podemos descomplicar os nossos processos através de tecnologia, através de BPM, RPA, inteligência artificial. Eu estou aqui com o meu companheiro de aventuras, o Vinícius Carrion. Ele é o nosso gerente de pré-vendas, ele fala aí sobre tecnologia, nos aspectos mais técnicos de cada uma das soluções que a gente trabalha aqui na Fábrica DS. Falando um pouquinho hoje aqui da nossa pauta, do nosso encontro de hoje. Vou fazer uma breve apresentação da Fábrica DS, vamos apresentar a Lecom, vamos entrar ali um pouquinho nos temas de como é que a gente pode orquestrar pessoas, processos, tecnologias de forma harmônica, de forma a conectar tudo isso e trazer os benefícios, né, da automação. Quais são os desafios que impedem o crescimento da sua empresa e como é que a gente faz para começar? Eu acho que o desafio aí é sempre como é que eu começo, né? A gente vai abordar isso também. Bom, a Fábrica DS é uma empresa de consultoria, né, em tecnologia. Nós estamos aí no mercado desde 2012, atendendo projetos de transformação digital, projetos digitais em diversos níveis, em diversos segmentos, desde o segmento financeiro até saúde, passando por indústria. Então, a gente abrange aí muitos segmentos. Nós temos aí uma origem de fábrica de software, então a gente faz desenvolvimento de soluções nas mais diversas tecnologias, entregando aí sempre com muita qualidade e responsabilidade os nossos projetos. E hoje falar um pouquinho do nosso parceiro, a Lecom. A gente tem essa parceria com a Lecom já há alguns anos, e dentro dessa parceria a gente atua tanto como delivery, implantando projetos, como treinando e fazendo a venda dos produtos em si. Então a gente atende aí 100% do protocolo da Lecom e fazemos aí esse projeto de ponta a ponta. Falando um pouquinho mais sobre os parceiros aí da Fábrica DS, a gente tem uma parceria também muito forte com a Red Hat, sendo o principal parceiro de delivery da Red Hat no Brasil, atuando aí em grandes projetos. A gente atuou no projeto do Pix no Brasil, a modernização do Banco Santander. Então, sempre que existem grandes projetos com grande complexidade, nós somos convidados aí pelo fabricante para atuar nesses projetos. Atuamos também com IBM, com VMware, com Azure, Microsoft, SUSE, as principais nuvens Google, AWS. E até complementando, quando a gente também está falando de automações, a gente vai falar um pouco de RPA, a gente também tem outras parcerias com outras soluções de automação, como por exemplo o iPad, Samsung, tá? Então a gente de fato tem um portfólio aí bem abrangente e a gente pode para cada caso entender qual que é o melhor cenário, qual que é o melhor produto para suas necessidades e até mesmo para sua disponibilidade financeira. Bom, legal. E falando aqui brevemente um pouco sobre a Lecom, a nossa parceira, a Lecom é uma empresa totalmente brasileira, tá? Ela criou um produto muito consolidado no mercado e esse portfólio foi crescendo, né? Então, inicialmente a Lecom tinha um produto de BPM, onde a gente faz aí onde é possível fazer toda a automação do processo, e aí foi expandindo, entrou ECM, entrou inteligência artificial, entrou agora mais recentemente também o RPA, que é uma forma de automação muito interessante, onde a gente consegue inclusive criar robôs que façam um trabalho de um humano, tá? Então a gente consegue aí com essas combinações de tecnologias de automação chegar no nível que a gente chama de um conceito de hiperautomação, né? Onde através da combinação de diversas tecnologias a gente consegue automatizar um processo como um todo sob diversas perspectivas e diversos tipos diferentes de tarefas também. Aqui, Vini, a Com é uma empresa já com mais de 30 anos aí, né, de mercado, e é uma plataforma que está ali por trás dos processos do gov.com.br. Então, eu acho que todo mundo, né, tem acesso ao gov.com.br para tratar ali de diversos serviços. E toda vez que você acessa o gov.com.br e você tramita qualquer tipo de serviço dentro do gov.com.br, é a Lecom que está ali por trás, orquestrando todos esses processos, e é uma plataforma muito robusta que atende muito bem grandes volumes e grandes empresas, enfim.
Exatamente. Aqui nesse slide até faz um consolidado dos principais Uhum. clientes, mas a Alecom tem mais de 1.000 clientes importantes aí no Brasil, né? Mas aqui eles até falam, né, que a solução deles está presente na vida de mais de 50% dos brasileiros de forma direta ou indireta. E aí por quê? Porque eles estão nos principais bancos privados do país, tá no GovBR, tá em empresas do setor farmacêutico, tá em montadoras, está em laboratórios, em empresas do setor de energia. Então, de alguma forma, sabendo ou não, a pessoa acaba sendo impactada aí por alguma solução da Lecom, né? O case principal dessa empresa é o GovBR. Só para vocês terem uma ideia, no GovBR a gente tem mais de 155 milhões de usuários, tá? É o portal mais acessado do mundo, tá? Então isso aqui de fato é um case muito relevante, muito impactante, porque mostra também a robustez da solução. Quando a gente fala de um GovBR, os números são sempre hiperbólicos. A gente está falando de milhares, milhões de acessos concorrentes, várias pessoas abrindo casos dentro de um processo BPM ao mesmo tempo. E a gente não ouve falar que algum serviço ficou fora por causa do grande volume de usuários acessando, por exemplo. Tá? Então, isso aqui mostra de fato toda a robustez da solução. Aqui eles também trazem alguns outros grandes cases, né? Então, a Localiza, que é a maior locadora do Brasil, a Bayer, que é a número 1 na indústria farmacêutica no país. Então, aqui a gente tem realmente cases bem relevantes que mostram que a solução, além de ser completa, ela também é muito estável e segura para ser utilizada independentemente do tamanho do seu problema, do tamanho da sua empresa. Então, aqui é meio que para mostrar realmente que a gente está falando de uma solução muito consolidada. E quando a gente fala de digitalização de processos, a gente está falando de uma jornada. É muito comum, né? Eu sou da área comercial, eu e a Kátia, e a gente faz várias reuniões todos os dias, né? E a gente verifica que existem ainda no mercado muitas empresas que têm diversos processos sendo executados fora de uma ferramenta. Ou seja, para o gestor fica muito difícil fazer a gestão do seu time interno e dos processos internos, porque se ele precisar de algum indicador, por exemplo, ele não consegue, porque não tem uma ferramenta para mostrar quantos casos estão rodando em paralelo, qual tempo está levando cada um deles, onde é o caminho crítico, qual profissional de repente está levando mais tempo e precisa de uma capacitação. Então, como você não tem uma ferramenta para te dar esses indicadores, a gestão fica muito dificultada. E quando a gente fala de colocar uma ferramenta, não é simplesmente contratar um produto e falar, pronto, meu problema já está resolvido. Não, isso aqui de fato é uma jornada. Então, primeiramente, a empresa tem que fazer um mapeamento e a estruturação dos processos de cada departamento. Uma vantagem de você utilizar uma ferramenta é que ela te força a documentar um processo que muitas vezes está na cabeça das pessoas. Então está na cabeça do analista, do gerente, e ele acaba sendo executado até meio que de forma automática, mas porque as pessoas se acostumaram. Só que se sair um profissional importante de um departamento, o processo pode sofrer algum impacto, justamente porque está na cabeça das pessoas. Quando você joga dentro de uma ferramenta, além de você ter a certeza que todas as tarefas vão estar mapeadas, o processo vai estar sendo controlado dentro de uma ferramenta, onde o gestor pode trocar um responsável por uma tarefa, pode redesenhar o modelo do processo. Então, você sai da subjetividade e da dependência de pessoas para fazer uma coisa muito mais profissional. Então, fica até mais fácil, até em novas contratações, você explicar para o seu novo colaborador como as coisas funcionam no departamento, porque você vai ter os processos desenhados numa ferramenta. Então, até mesmo a transferência de conhecimento fica muito mais fácil. A eficiência dos processos ela fica muito mais sensível e fácil de medir. Como é que você vai medir a eficiência e a performance dos profissionais se você não sabe, por exemplo, quanto tempo cada área demora em cada tarefa? Você não consegue ter uma visão de quantas pessoas você de fato precisa para aquele departamento. Quando você consegue mapear esses processos e fazer com que eles sejam digitais, você consegue fazer uma análise, né, enquanto Sim. gestor. Ah, será que essa área tem muitas ou poucas pessoas? Será que eu posso tirar pessoas dessas atividades e colocar em atividades mais nobres? Ou será que eu posso aproveitar melhor essas pessoas em outras atividades? Ou ainda, nossa, tem muita gente aqui, acho que eu não preciso de tantas pessoas, vou realocar. Então, traz uma visibilidade para o gestor, principalmente, para tomar decisões que num processo sendo executado de forma manual é praticamente impossível conseguir ter esses indicadores. Exatamente. E também tem outros ganhos
que às vezes as pessoas não percebem, mas a gente tem dois cases interessantes que a gente implantou. Então, isso estava trazendo um impacto financeiro. Então, a gente fez toda a identificação e modelagem desse processo e a ferramenta passou a controlar e a gerar alertas baseado em prazos. Teve uma outra empresa também de telecomunicações que ela fazia a gestão de contrato de fornecedores de forma também manual. E hora ou outra acontecia de eles sofrerem processos na justiça por estarem perdendo prazos, às vezes prazo de pagamento, algum acordo que acaba caindo no limbo e no esquecimento. Então, quando você coloca ferramentas para controlar processos, além de toda essa questão da gestão e de indicadores, você também para de perder dinheiro porque esqueceu um prazo, porque tomou um processo por não ter cumprido com alguma coisa que ficou perdida entre tantos casos de um processo. Tá? Então, os ganhos são de múltiplas formas. Né? E tem também uma coisa relevante, que esses tipos de projeto de digitalização de processos é de fácil convencimento da gestão. Por quê? Ele se paga rapidamente. Quando você torna um processo digital, a economia que você tem ao economizar papéis, acessórios para armazenar documentos, o fato de você diminuir o time que controla aquele processo, os ganhos são tão grandes e rápidos que o processo se paga, o investimento do projeto se paga em pouquíssimos meses. Tá? Então, realmente é de fácil convencimento esse tipo de iniciativa partindo de um gestor, de um coordenador para o seu superior, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente também nota, que são projetos que não tem muito obstáculo do ponto de vista de investimento. Aqui a gente até já acabou comentando um pouco, né? As dificuldades, quais são os desafios que impedem o crescimento da empresa. E aqui, basicamente, a gente está falando de desafios de uma empresa que ainda não se utiliza de ferramentas para fazer a sua própria gestão interna das suas atividades, dos seus processos. Então, a baixa eficiência operacional. Obviamente, o ser humano tem suas limitações, o ser humano erra, ele pode não controlar corretamente, principalmente se o volume de processos vai aumentando de forma exponencial. Então, uma ferramenta se faz necessária. A dificuldade da governança, justamente pelo fato de você não conseguir monitorar, não conseguir acompanhar e não poder identificar em tempo real as não conformidades ou aqueles casos que estão próximos de uma não conformidade. Tá? Então, a ferramenta se faz muito necessária. E um outro fator muito óbvio, né, que é a escalabilidade. Então, imagine que você está numa empresa que está crescendo, está ganhando espaço no mercado, e você ainda está controlando os processos com o seu cliente na ponta, o usuário final, de forma manual. Você vai ter uma limitação, não tem jeito. Por mais que você possa aumentar o tamanho da equipe, mas se você não tiver uma ferramenta que consiga lidar com volumes gigantescos de processos, você não vai conseguir ter uma boa reputação perante o público. E aí isso se reflete na imagem da sua empresa. Tá? Então, assim, isso é sempre são fatores a serem considerados quando você quer sair do analógico para o digital. Quando a gente fala de eficiência operacional, né, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente tem algumas dores que são latentes. Processos manuais e repetitivos, falta de visibilidade e controle dos processos, ineficiências e atrasos nos fluxos de trabalho que muitas vezes só são descobertos pelo gestor quando os envolvidos começam a falar, pô, cadê meu contrato? Cadê aqui o meu atendimento? Então é quando as coisas já estão se complicando. Falta de colaboração e comunicação entre os departamentos. A gente vê gerentes de áreas brigando porque um fica jogando a responsabilidade para o outro. E isso só ocorre porque você não tem uma ferramenta para dar o diagnóstico perfeito de onde houve a falha em um dado ponto do processo. As limitações para crescimento e os custos operacionais elevados. E aí a gente fala, né? Tudo bem, essas são as dores. E quais são as soluções que a gente pode endereçar? Bom, aqui pode ser uma combinação de soluções. Pode ser uma ferramenta de automação de processo, combinadas com solução de RPA e de inteligência artificial. Então a gente consegue não só controlar processos, gerando indicadores de uma ferramenta, como eu posso, para certas tarefas, colocar de fato um robô para executar uma ação que, às vezes, um ser humano leva 5 horas, 2 dias para realizar, e o robô faz em poucos minutos ou segundos, e sem o risco de errar. A inteligência artificial, a gente pode combinar
utilizando assim milhares de possibilidades. De repente, eu quero fazer uma validação de uma regra de negócio, onde pode ter um contexto complexo a ser estudado e considerado. A gente pode treinar uma IA que faz todo esse encapsulamento desse motor de regras, por exemplo. Então, imagine que legal você controlar o processo e colocar inteligências e robôs para automatizar e acelerar ainda mais esse fluxo. Então, são possibilidades que a gente consegue visando o que a gente chama me fugiu a palavra, Kátia, quando você combina as tecnologias. Hiperautomação. Hiperautomação. Então você chega nesse conceito da hiperautomação, onde você combina tecnologias. Aqui a gente traz um case interessante da Série Educacional, que é uma das maiores companhias de educação do Brasil, se eu não me engano, é a segunda maior do país. E aqui a gente teve também um case, né? A Lecon teve a adoção dessa ferramenta internamente na Série Educacional, onde mais de 140 processos foram implementados em 18 meses. E aqui você, em princípio, pode até pensar, caramba, mas 18 meses, estamos falando de 1 ano e meio. Sim, mas são 140 processos. Geralmente, esses processos estão na cabeça das pessoas. Então, vocês imaginem que esse trabalho considerou entrevistar praticamente todos os departamentos da empresa que estão envolvidos em cada um dos 140 processos. Então, é um trabalho de levantamento, de documentação, de busca de consenso, porque quando você começa a colocar na ferramenta um processo que passa por vários departamentos, aí começam-se a identificar as diferenças. O departamento concorda, o outro não concorda, e aí começam, inclusive, os conflitos. Então, a gente falar que em 18 meses a gente conseguiu colocar 140 processos, foi um trabalho extraordinário, tá? E o ganho, obviamente, foi gigantesco, porque parem para pensar, uma empresa com o tamanho da Série Educacional tinha 140 processos não controlados por ferramenta. Então, isso muda completamente, inclusive, a forma como a empresa planeja se crescer dali para frente. Fica muito mais fácil. E até a percepção de quem está lá na ponta como cliente tem de atendimento mesmo, como serviço, né? Imagina, volta lá, Vini, na slide anterior, eles estão falando aqui que um processo de mudança de turma demorava 20 dias. Com a implantação do processo de forma digital, ele passou a acontecer em 5 segundos. Então, exato, imagina, dentro desses 140 processos, quantos processos tinham relação direta com o cliente final e como foi a mudança de percepção com um processo sendo mais rápido, mais correto, né? E sendo realizado de forma mais assertiva. Então, são ganhos não tangíveis, mas que também, para a imagem da empresa, para a marca, faz muita diferença. Com certeza, com certeza. E agora falando um pouco da questão da governança corporativa, que a gente já comentou um pouco, né? Quais são as dores? Dificuldade em monitorar os processos, se eles não estão centralizados numa ferramenta, falta de controle de ponta a ponta, o gestor fica literalmente vendido, ele vai depender da interação com as pessoas que participam do processo para conseguir um status próximo do real, riscos de não conformidade, e aqui quando a gente fala de riscos de não conformidade, para pensar que empresas têm vários processos, mas alguns processos são críticos demais. Por exemplo, se a gente pegar onboarding e offboarding, né, contratação e demissão em empresas, quando a gente desliga um profissional, antes de você anunciar para o profissional o desligamento, você já tem que agilizar o desligamento de todos os acessos, fechar as portas, enfim, você tem diversas medidas de segurança para garantir que o profissional, depois que receber a notícia, não faça nada de indevido com as informações da empresa. Só que, se você está de forma manual controlando esse tipo de situação, pode ser que você esqueça de tirar algum acesso, e isso aí pode virar uma bomba. O funcionário pode conseguir fazer alguma coisa que, em condições normais, ele não deveria. Mas quando você está numa ferramenta, você tem a certeza que você não vai esquecer de nada. Então, você vai estar em compliance com os padrões da sua empresa. Então, isso é a importância também de você ter ferramentas garantindo que os processos, além de existirem, vão estar sendo todos aderentes, estando todos em compliance com as normas da empresa. Você tem dificuldades em entender o custo total da execução do processo, justamente porque você não consegue nem identificar, ter uma visão geral de como as coisas estão acontecendo. Você sabe que o processo está custoso porque ele está lá. As pessoas estão gastando horas, dias para executar, e você tem que pagar essas pessoas. Quando você coloca uma ferramenta, aí você consegue identificar os gargalos, qual que é o caminho crítico, de repente eu tenho que capacitar o meu time nesse aspecto, de repente nesse processo o gestor identifica que o desenho está mal feito, está muito burocratizado, ele encurta, mas isso você só consegue tendo uma visão
e uma gestão efetiva. E tomada de decisões de alocações de recursos sem embasamento de dados. Quando você não tem estatísticas, quando você não tem indicador, quando você não sabe exatamente o que está acontecendo, você não consegue nem fazer a gestão adequada dos recursos humanos do seu departamento, tá? Então aqui só assim as dores que são latentes, independentemente da área de atuação ou do departamento daquela empresa. Tá? Então, só para. Eu acho que muitos devem estar se identificando com algumas dores, porque é muito normal. Essa visão de sair do analógico para o digital ainda está em andamento. Algumas empresas nem sequer começaram e outras ainda estão no começo. Então, isso é uma coisa ainda muito real no dia a dia das empresas. Aqui a gente traz o case da Melita, né, que é uma indústria aí do café, onde os processos de aprovações, e aí aprovações de tudo quanto é coisa, tá? Desde coisas simples de RH, uma solicitação de férias até reembolso, aprovações com fornecedores, com parceiros, com clientes, tudo isso eram realizados por trocas de e-mail, por trocas de mensagens. É o que eu costumo falar. Era executado de maneira informal. Ou seja, as pessoas se utilizando de tecnologias diversas para fazer aquele ciclo se completar. Quando você coloca isso dentro de uma ferramenta que controla o processo, você elimina essas informalidades, troca de e-mail, troca de mensagem por WhatsApp, telefonemas, tudo fica centralizado na ferramenta. Todas as partes envolvidas passam a ganhar etapas dentro desse processo. Tá? Então, um dos objetivos que a Melita tinha era, inclusive, de diminuir os riscos de não conformidade, né? Então, eles adotaram aí essa solução da Lecon de gestão de processos para atingir esse objetivo. Com relação ao GovBR, aqui os números são sempre impressionantes, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, quando foi implantada a solução da Lecon, gerou uma economia para o governo federal de 120 milhões de reais para os cofres públicos, pela emissão digital do certificado de vacinação. E quando a gente fala. A gente está falando de um processo. Exatamente. Foi o Certificado Internacional de Vacinação, que nos primórdios alguém tinha que fazer um agendamento, ir até o local, levar uma documentação, depois fazer, né, a vacinação, porque alguns lugares exigem, né, algumas vacinas específicas, retornar lá com esse certificado para só então ter um ok. Ok, você pode viajar, está liberado. Exato, né? E da onde que se tira esse número gigantesco de 120 milhões, né? São vários fatores. Quando você digitaliza um processo, primeiro que você está eliminando o papel, você está eliminando a caixa, está eliminando espaços para armazenamento de documentos, você está enxugando a quantidade de pessoas no processo, você está atendendo mais cidadãos em menos tempo. Então, isso tudo vai entrando nessa conta e mostra esses números impressionantes, né? Que nem a Kátia falou, aqui é um processo só. Se você somar tudo, são bilhões de economias para os cofres públicos. Na Prefeitura de Santos também foi um case muito legal, porque lá na Prefeitura os processos foram colocados também dentro da ferramenta. E só com a economia que a Prefeitura teve na impressão de documentos, e quando a gente fala impressão, a gente está falando de papel, impressora e tinta. Só com a economia desses 3 itens, gerou uma economia de 1,5 milhão para os cofres públicos. Ou seja, só que a economia de papel já pagou todo o projeto de mapeamento dos processos e as licenças da ferramenta, e a partir dali foi lucro, vamos chamar assim, né? Então, esse tipo de projeto não pode ser visto como uma despesa, mas como um investimento, porque de fato vai trazer retorno financeiro e de imagem para quem adotar esse tipo de solução. Com relação à escalabilidade do negócio, né? Quais são as dores quando a gente fala nesse pilar? Sistemas rígidos e inflexíveis. Se você tiver sistema, né, e ele não for flexível, você já está engessado, mas muitas vezes a empresa nem sequer tem sistemas. Então, são as pessoas contando com ferramentas como e-mail, WhatsApp, etc. Então, você está, de fato, pouco escalável para altas demandas. Dificuldade em lidar com o aumento, né, das demandas. Imagine, GovBR, estamos falando da população brasileira. Então não tem como você fazer tudo baseando-se apenas em pessoas.
A ineficiência que limita o crescimento, dificuldades em replicar e padronizar processos. Essa questão de padronização é muito importante. Quando os processos estão na cabeça das pessoas, ninguém garante que toda vez vai ser executado da mesma maneira. Então fica até difícil você mapear qualquer coisa, sendo que não existe um padrão, porque as pessoas simplesmente cada hora faz de um jeito. Tá? Então, aqui são as dores inerentes à incapacidade de escalabilidade de negócio quando você não está preparado, quando você não está digitalizado. E essas dores, obviamente, essas combinações de tecnologias de automação endereçam aí a solução. Aqui a gente tem um case do Hospital Atlântica, que é a maior, na verdade não é hospital, desculpa, é uma operadora hoteleira, tá? É a maior operadora hoteleira da América Latina. Eles têm mais de 180 unidades e 28 mil quartos espalhados em todo o continente. Eles tiveram, por ano, uma economia de 800 mil reais a partir da digitalização dos processos dentro dessa empresa, tá? Então, pelo mesmo racional de como se chega naqueles números do GovBR, o racional vale para qualquer tipo de empresa, pública ou privada, né? Você digitaliza o processo, mas menos pessoas envolvidas, menos custos com materiais, enfim, isso tudo vai acarretando em cadeia, em cascata, economias gigantescas, tá? Para quem adere para esse tipo de solução. Aqui, agora sim, falando de hospital, tá? A rede de hospital Santa Catarina, que é a quarta maior rede de hospitais do Brasil. Então, eles tinham aí um problema de escalabilidade, certo? Então, eles têm um contingente gigantesco aí de pacientes, né? De clientes, de fornecedores e etc. E estava fazendo falta realmente uma ferramenta para controlar todos esses processos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, foram mais de 200 processos automatizados em 6 meses. Então, aqui foi uma força-tarefa, onde foram colocados aí diversos analistas de processos que entrevistaram todas as áreas de negócios, fizeram todo o entendimento dos processos, identificação das atividades, dos responsáveis, o SLA de cada etapa, de cada processo, feito toda essa parte da documentação, tombou-se, né, fez-se a modelagem na ferramenta de todos esses fluxos, tá? Então, foi também um projeto aí muito grande, tá? E que trouxe ganhos relevantes para o hospital, principalmente a gente que é paciente, né? A gente se sente muito mais seguro quando a gente recebe uma notificação por e-mail que o seu agendamento foi feito, qual a próxima data, você sente que tem uma tecnologia por trás te suportando e fazendo toda a orquestração. Você fica com aquela convicção de que você não vai perder o prazo e que você está sendo bem atendido pela empresa, né? Então, assim, é fácil a gente entender. É só a gente se colocar como cliente de qualquer uma dessas empresas. Bom, e aqui agora, né? Então, por onde começar, né? No começo da apresentação, a gente explicou que quando a gente parte para uma digitalização, a gente está falando de uma jornada, né? Então, primeiramente, temos que identificar quais são as dores, quais são aquelas áreas que estão me onerando mais, que de repente está me dando mais dor de cabeça, prejudicando a imagem da minha empresa. De repente, aquele departamento está me gerando muito processo judicial, porque eu estou perdendo prazos, eu não estou cumprindo acordos. Então, essa primeira fase é a fase mais crítica, porque a partir daí, a partir das dores mais latentes da empresa, a gente parte para entendimento dos processos, das partes envolvidas, documentação do processo e implantação dentro da nossa solução. E nessa jornada toda, a Fábrica DS pode te auxiliar de ponta a ponta. Então, a gente tem aí um trabalho de assessment, onde a gente consegue, através aí de um projeto específico para isso, a gente coloca alguns profissionais que vão identificar todos os gargalos da sua empresa, vão conversar com os gestores dos departamentos, identificar quais são as dores de cada um deles, consolidar dentro de um material, depois faça uma outra reunião em nível de gestão executiva, diretoria, para mostrar, ó, as dores são essas, como a gente pode priorizar. Aí a gente sai com um backlog de próximos passos. Temos aqui esses processos que são os prioritários para a gente fazer. Legal, vamos para uma próxima fase de projeto. Nessa fase a gente vai fazer as entrevistas, os entendimentos, os acordos, buscar consensos, que isso nem sempre é muito fácil. Então, tem que ter uma certa habilidade do profissional, porque quando a gente fala em mapear processos, significa dizer que todos os departamentos vão ter que se moldar ao que tiver na ferramenta. Então, é aquela fase, às vezes, de embate, de discussão,
de concordâncias, discordâncias. Então, a gente coloca sempre profissionais que vão tentar arbitrar da melhor maneira esse cenário para chegar, né, numa versão final. E depois, vamos para a última fase, onde a gente coloca esses processos dentro da ferramenta, faz aí todo um processo de homologação. Obviamente, nessa fase, às vezes identifica-se algumas mudanças que o usuário não pensou naquele momento inicial, porque às vezes você coloca numa ferramenta, quando começa a pilotar, as pessoas vão tendo outras ideias, assim não ficou legal. Então, assim, é um trabalho realmente que demanda tempo, mas depois que roda, que entra para a produção, os ganhos são absurdos, tá? Do ponto de vista tangível, né, tangível e intangível. Imagem da empresa e também custos operacionais, caixa da empresa, dinheiro que se perde menos com processos judiciais, enfim. Então, a Fábrica DS consegue suportá-los em toda essa jornada. Não sei se você quer comentar alguma coisa também, Kátia? Quero. Uma coisa muito interessante desse processo, né, e dessa jornada é que a gente está sempre colocando as pessoas no centro de tudo isso. Primeiro, porque a gente sabe que um projeto, ele sempre primeiro tem que ser vendido internamente, né, porque alguém tem que assinar o cheque para que um projeto seja aprovado. E quando a gente fala desse assessment, desse levantamento, desse entendimento, de buscar quais são as áreas deficitárias, de mostrar aonde estão acontecendo os gargalos, de trazer oportunidades de melhoria, nós podemos apoiá-los também em calcular o ROI. Então a gente fala, olha, tá vendo? Se você automatizar esse processo, você vai ter um ROI de tanto, porque você vai reduzir esse processo de tanto tempo para tanto tempo e você vai tirar essas pessoas daqui e elas vão poder fazer outras coisas. Então, a gente ajuda também a construir essa venda interna desse projeto para as organizações, porque a gente sabe que não é fácil. A empresa sabe que ela tem um problema, ela sabe que ela precisa mudar, que ela precisa ter alguma ação para mudar isso, mas nem sempre é fácil, nem sempre todos que estão ali envolvidos têm as habilidades, as informações e o contexto necessário para vender isso internamente, e a gente também pode apoiá-los nessa venda junto à diretoria, enfim, conselho, quem são as pessoas ali, os decisores, para dar o ok nesse projeto. E uma outra coisa, né, quando a gente está falando de colocar as pessoas no centro, sempre que a gente vai fazer um projeto de automação, de modernização, é natural um receio das pessoas que estão envolvidas no sentido de, ai meu Deus, e agora? Eles não vão mais precisar de mim, ou eu não vou estar mais aqui porque o sistema vai fazer tudo, e é uma visão equivocada, né? Quando a gente automatiza, a gente traz eficiência, a gente traz ganho, a gente traz melhoria, e as pessoas, elas vão estar liberadas e disponíveis para executar tarefas mais nobres, para trabalhar em assuntos mais estratégicos, para ajudar a empresa a crescer. Então, a gente trabalha toda essa base das pessoas, tanto de conversar, de sinalizar, de trazer essa mudança de mentalidade, como de conseguir dar esse start inicial aí para o projeto. Isso aí. Alguém queria fazer, de repente, algum comentário? Alguém se identificou aí com essas dores? Alguém já está, inclusive, nessa etapa de digitalização, já está rodando em cima de ferramentas? Se quiserem também comentar um pouco com a gente, fiquem à vontade. Ou o quão próximo ou distante vocês estão, de repente, de entrar numa jornada como essa, porque a gente encontra com empresas em vários níveis, né, de De maturidade, maturidade, desse tipo de solução. Legal, acho que então eu posso começar aqui. Bom, eu tenho duas grandes perguntas. A primeira deu para ver que vocês atendem grandes empresas e empresas de pequeno porte. A que nível mínimo a gente poderia ter? Falar, uma empresa que tem, sei lá, 3 funcionários, 5, ou só grandes empresas ou médio porte. Como que vocês trabalham com isso? Legal. A Fábrica DS, a gente tem um pool de parceiros, né? Então, assim, é claro que aqui na prestação a gente prioriza aqueles cases que são os mais famosos, né? Que todo mundo bate o olho e conhece a empresa. Mas a gente tem uma combinação de soluções que são compatíveis com todos os tipos de bolso, de orçamentos e perfis de empresa, tá? Então, a gente tem desde soluções que são mais acessíveis, baseado em quantidades de usuários, até mesmo soluções mais completas, mais robustas, que tem uma mensalidade maior e não tem restrição de usuários, nem de quantidade de processos, etc. Então, a gente, te respondendo mais diretamente, a gente tem
atende todos os tipos de tamanho de clientes, tá? Desde clientes bem pequenininhos, baseado em licenciamentos por usuário, até empresas gigantescas. Então, a gente não tem restrição quanto a isso, tá? A gente tem realmente um público bem heterogêneo dentro do nosso portfólio. E até expandindo um pouco mais também, né? Falando um pouco mais geral da Fábrica DS, além da gente ter essas parcerias com Big Techs e com grandes parceiros, a gente também tem uma cultura muito forte de open source. Então, não são poucas as vezes que, às vezes, uma pequena empresa prefere começar com uma solução open source para validar e depois passar para ferramentas pagas e fazendo isso de forma cadenciada. Tá? Então, a gente também está acostumado com esse tipo de situação quando a empresa tem a dor, tem a necessidade, mas não dispõe de grandes investimentos naquele momento. Então, a gente também consegue atender. Boa. O segundo tópico que eu queria trazer é sobre, acho que você já trouxe um pouco, se eu tivesse a possibilidade de utilizar a ferramenta numa versão gratuita e tudo mais, que eu já conseguisse mostrar algumas coisas internas aqui para começar a mostrar esse valor antes mesmo de eu iniciar, sei lá, qualquer tipo de POC e junto com vocês. Não, algumas ferramentas que a gente tem ambiente trial para disponibilizar, tá? Aqui da Lecom, Kátia, eu acho que não tem a versão trial, mas o que a gente pode fazer é, de repente, uma POC. Então, de repente, você pode falar, ó, Vinícius, eu tenho aqui um caso que é uma dor bem latente, o pessoal reclama, carece de uma ferramenta e tal, e eu queria mostrar para o pessoal que esse processo, como ficaria dentro de uma ferramenta. Então, de repente, a gente pode partir para você com entendimento. É claro que a gente não vai fazer um projeto completo, é uma POC, a gente pode pegar uma dor específica, modelar na ferramenta, e vocês utilizam aí, né, a gente demonstra para vocês, envolve a área usuária também, que acho que é uma forma legal de ver o que a ferramenta controla, quais os indicadores que ela gera, enfim. Isso a gente pode fazer, isso a gente faz com bastante frequência. Eu vou seguir nas dúvidas que o Paulo colocou. Eu vou fazer uma pergunta, né, na linha do offline aqui, né? Eu achei bastante interessante a versatilidade de soluções que vocês têm. Eu fiquei com uma dúvida, né? Vocês fazem também algum tipo de workshop com design sprint, ou aquelas lean inceptions, até no sentido de realmente... porque às vezes eu tenho a impressão que quando a gente fala de tecnologia, muita gente já vai com a cabeça fechada em uma solução de software mesmo já, né? Um pacote, puxa, vi isso em algum lugar, gostaria de automatizar desse jeito. E tem uma frase que vocês também comentaram aqui que eu acredito muito, né? Que os softwares, assim como as metas, são talvez os maiores fatores de padronização das empresas. Uma vez que o software está lá, é muito difícil, né, se você não participou do desenvolvimento daquilo e não fez isso de forma bastante abrangente, pode até causar problemas por uma padronização que não é compreendida, né? Uhum. Então, esse tipo de trabalho prévio vocês fazem, né? Esses trabalhos de, vamos colocar todo mundo na sala, realmente olhar a jornada dos usuários, que tipo de atividades de fato estão envolvidas, e até mesmo para dizer assim, cara, o que vocês pediram para a gente não necessariamente vai resolver problema, mas é outra coisa. Esse tipo de desenvolvimento vocês também fazem? Sim, cara, a gente tem um trabalho bem consultivo, né? Por isso que a gente sempre fala que esse é um trabalho que é feito em jornadas, né? Então, assim, são projetos sucessivos. Termina um, começa outro, né? A saída de um projeto é input do outro. E, inicialmente, tem todo esse... Primeiro que a gente, antes de chegar entrevistando as áreas usuárias, a gente faz todo esse trabalho de conscientização. A gente tenta mostrar qual a importância de se ter ferramentas controlando processos. Então, a gente tenta dar todo esse banho conceitual para as pessoas, porque, obviamente, terão resistências e a gente sente isso na pele em todos os projetos. Começa a mudar a forma como as pessoas trabalham, vai ter uns vão elogiar, muitos vão começar a criticar. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho de convencimento e, obviamente, também depende de uma liderança maior patrocinando e bancando essa, vamos chamar assim, essa transformação digital dentro do departamento. Então, sim, a gente começa com essa questão conceitual, mostrando os benefícios, trazendo
cases, números, né, mostrando para os profissionais que eles têm a ganhar com isso, né, que não necessariamente uma ferramenta vai substituir um ser humano, na verdade ele pode sair do trabalho repetitivo e para o trabalho estratégico, e aí depois, feito toda essa jornada inicial, conceitual da importância dessa transformação, a gente começa as entrevistas. E aqui nas entrevistas é um outro desafio, porque tem às vezes questão de ego, um departamento vai querer impor a visão dele sobre o outro, e assim, é uma fase complicada, tá? Para a gente chegar até um desenho final. Mas isso a gente está acostumado a fazer em todos os clientes. Basicamente, a história se repete, mas a gente tem aí um time que já está bem acostumado com esse tipo de situação. Antes de chegar nessa etapa, a gente tem um trabalho predecessor que é, em conjunto, principalmente com os decisores, com a área de tecnologia, com a área de negócios, é definir a melhor solução, né? Eu acho que isso é um pouquinho que o Luiz trouxe dentro da fala dele. A gente trabalha de uma forma muito consultiva e a gente já cansou de entrar em reuniões, principalmente naquela época que o RPA estava muito na moda, todo mundo só falava de RPA. A gente entrava nas reuniões e as pessoas falavam, não, eu preciso de um RPA. Quando a gente se aprofundava no problema, a gente falava, não, mas olha, eu acho que você precisa de um RPA para resolver isso. Eu acho que você pode resolver esta dor de uma outra maneira, mais barata, mais simples, mais rápida. Então, não é porque a gente, né, trabalha com determinados produtos e soluções que a gente vai entrar focado Empurrando, né? em fechar o assunto, né, dentro daquela solução. Se não fizer sentido para a empresa, a gente vai buscar outros caminhos e outras alternativas. Por isso que a gente tem um leque aí de parceiros muito, muito grandes e a gente consegue, como um quebra-cabeça, montar ali o que é melhor para cada um, porque a gente sabe que cada empresa é uma cultura, cada empresa é um universo diferente e a gente sempre vai buscar o melhor para cada um. Tá? Então, a gente trabalha com esse tipo de filosofia. E você, aproveitando o Paulo, né, e o Luiz que conversaram agora, vocês, nesse momento, vocês têm solução que controle os processos? Vocês estão estudando? Em que momento que vocês estão nessa jornada aí? Bom, na verdade, eu sou defensor de uma ferramenta de BPMS para fazer toda essa orquestração que ainda não temos. Uhum. E aqui o grande desafio é porque todas as outras soluções a gente tem. Então, eu tenho muitas automações rodando, muitos sistemas rodando aqui em paralelo. Uhum. Eu não tenho essa governança e aí como que eu defendo o ROI de falar, tá bom, agora eu vou ter um BPMS que eu vou conseguir olhar tudo. De Às fato, vezes, cara, você não precisa também olhar o todo. Você pode pegar, às vezes, pelas partes e convencer pelas partes, entendeu? Às vezes fica até mais rápido de você conseguir esses números financeiros. Também é só assim, às vezes facilita a sua vida, inclusive. pode ser. Mas assim, como que eu defendo o valor agregado do BPMS? Porque o RPA eu já tenho, a ERP eu já tenho, e algumas outras Uhum. tecnologias também, parcerias com a Microsoft, quase tudo que a Microsoft usa, disponibiliza, a gente é bem forte aqui. Tá. Mas realmente falta isso de visualizar como que os Uhum. processos se correlacionam. Se a gente olhar ali em um nível de liderança e gerência, os gerentes e os líderes, eles sabem isso bem de cabeça. Daqui vai para tal área, depois acontece isso, isso, isso. Mas se eu vou apresentar para um nível de diretoria, às vezes, não é muito claro como que é todo esse fluxo. E como que eu defendo que realmente eu ter essa visualização vai gerar alguma eficiência, além do que o Uhum. RPA e as outras tecnologias já fazem. Sim. Geralmente, né, o BPM, ele trabalha combinado com outras tecnologias. Pelo que você está falando, você já tem uma maturidade alta e com ferramentas outras de automação, né? Você citou RPA, e outros. Então, às vezes, o BPM é aquela ferramenta que falta para ligar todos esses pontos. Porque tá tudo, as tarefas estão automatizadas, só falta o controle do fluxo do processo. E aí que entra Exato. aí o BPM.
Cara, às vezes, é claro que isso é uma visão mais gerencial, mas você pode tentar ver com os gestores, por exemplo, se eles estão perdendo prazos com alguma coisa de algum processo, se Bases está tendo alguma perda regulatórias. financeira, tipo, a perda de um prazo gerou algum processo. Eu acho que coisas que mexam com o bolso é mais fácil o convencimento, entendeu? Sim, eu ia falar que de repente a gente pode de repente entender melhor qual é o seu É, contexto para poder de repente sugerir algo mais direcionado, porque são vários caminhos que a gente pode seguir, mas é difícil a gente dar um caminho tão certeiro no seu Sim, caso sem saber um pouquinho mais de detalhes. Se você quiser, a gente pode depois conversar mais boa. detalhadamente sobre isso e te dar uma direção, eu acho que faz sentido. Há várias formas, né, de é. mostrar, inclusive de conhecer um pouquinho como é que são esses CEOs, né? Qual é o perfil? Então a gente entra num nível de detalhe assim bem minucioso mesmo para que a gente possa colaborar, falar a linguagem dele. Não, esse cara ele é muito direcionado para números. Não, então beleza. Vamos construir aqui uma apresentação focada em número. Não, esse cara ele é muito direcionado em coisas mais abstratas, em pessoas, em gestão, em crescimento. A gente vai para esse lado. Então, é legal a gente conhecer um pouquinho melhor para sugerir para você o melhor caminho. Legal, Uhum. boa. Legal. E você, Luiz, como que tá na sua empresa? Já tem alguma maturidade em algum tipo, alguma forma de automação? Como que tá? Eu acabei de sair de uma experiência num projeto grande no ano passado, onde o grande tema foi a simplificação de processos, né? Legal. Então, acho que um pouco na linha do que vocês comentaram, acho que o primeiro desafio que a gente enfrentou foi virar o paradigma de que isso era, entre aspas, aqui apenas tecnologia, né? E por isso da minha pergunta também anteriormente, né? O que a gente viu acontecendo numa primeira onda desse projeto foi surgir um backlog enorme de demandas para a área de TI, né, e digital da empresa, Uhum. na linha de vamos colocar RPA, vamos colocar centralizar, vamos digitalizar, se criou um monte de bots, né, na empresa para autoatendimento, né? Isso, de certa forma, foi um movimento educacional, mas piorou a situação, né? Se criou uma dispersão de soluções que não se conversavam, enfim. Uma empresa muito grande, né? Uhum. Com várias fábricas no Brasil, enfim. Então, eu acho que o primeiro momento aí foi interessante para aprender a tecnologia, mas o segundo momento foi mais interessante no sentido de organizar as coisas, né? Sim. E aí acho que o ponto que vocês trouxeram é importante, em relacionar algumas dores que às vezes não se relaciona com essa falta de padronização de processo. E aí, só pegando um gancho nessa fala que o Luiz trouxe, né? É comum que as empresas comecem e se empolguem e as áreas de negócio se envolvam e tenham um grande backlog e todo mundo começa a fazer sem estabelecer antes um processo de governança. E é Antes, importante ter este processo de governança porque as pessoas se perdem, as pessoas não têm ali um conhecimento tão específico para priorizar, para fazer o cálculo. Poxa, mas isso é um processo importante, mas ele é um processo simples, ele é um processo rápido. Vai me trazer retorno financeiro automatizar isso? Ou do jeito que eu faço ainda é ok e eu uso esse dinheiro para fazer outras coisas? Então, isso é uma coisa importante. Tem que ter ali um líder, né, organizando as demandas para não virar um caos. Ele voltou. Pode continuar, Luiz. mas, enfim, esse eu acho que é um ponto importante, e aí a conexão com as dores foi mais importante ainda, né? Então, o fato de criar um portfólio focado num determinado processo dentro da empresa ajudou a gente a destravar algumas coisas, e aí sim a gente conectar parceiros, né? Para desenvolvimento de tecnologia, assim como a Alecom, né? A Fábrica DS, aqui em soluções como vocês apresentam. Eu vi acontecer esse movimento da gente pensar que a tecnologia é condição necessária, mas não suficiente, né? Sem tecnologia é difícil a gente simplificar processos hoje em dia, dado o nível de automação e digitalização que a gente tem, né? É difícil você pensar um processo manual, mesmo em situações de campo, né? O nosso negócio acontecer na floresta, por exemplo. É, e pelo contrário, isso não é só suficiente, né? Pensar só em tecnologia, né? A gente precisa pensar uma visão um pouco mais organizada de processos aí para que eles sejam considerados nas automações que virão.
É verdade. A gente tem casos aí de empresas que geraram até uma certa resistência pós uma iniciativa de automação, porque foi feito de forma totalmente desordenada e o tema acaba caindo em descrédito por falta de organização, por falta de ter uma liderança e de ter uma governança sobre o que fazer, como fazer, quem são as pessoas que nós vamos envolver, em que momento, Exatamente. né? Então, sei lá, de repente ter um comitê é uma iniciativa super interessante para organizar as iniciativas, para priorizar as iniciativas. Então, são ações aí que a gente sempre recomenda. Bom, pessoal, acho que esse foi a nossa apresentação. Nosso objetivo foi mostrar as possibilidades aí dentro da automação e as tecnologias que a gente trabalha. Muito legal essa interação aí com o Paulo e com o Luiz. Aos outros profissionais também que de repente estejam em um momento inicial, precisando de repente de algum suporte, pode contar também com a Fábrica DS, tá? Então, eu acho que é isso aí. Queria agradecer aí a disponibilidade, a participação de todos nesse webinar. Espero que tenham gostado, né? Se quiser finalizar aí também, Kátia. Sim, eu agradeço, né, pelo tempo de vocês. A gente sabe, né, o quão difícil é conseguir parar uma horinha para ouvir falar sobre qualquer coisa. A nossa rotina e o nosso dia a dia, ela nos consome. Eu vou colocar o meu contato aqui, caso vocês queiram me chamar. Eu trago depois o Vini e a gente vai bater um papo mais detalhado sobre assuntos específicos da vida de vocês, da realidade do universo de vocês. Eu me coloco à disposição. E, de novo, agradeço. Acompanhem-nos aí nas redes sociais. A gente está sempre fazendo webinars, falando de vários assuntos. E é muito legal essa troca e essa interação com vocês. Obrigada mesmo. Aí, pessoal, muito obrigado. Tenham todos aí um bom dia.